Então, bom dia, pessoal. Estamos dando início a mais um Conexão IP. E hoje o foco é na propriedade intelectual. Nós estamos aqui com a doutora Amanda, que é da área de biologia e também é cofundadora e CEO de uma das nossas startups incubadas, que é a Nano Insights. Então, é um prazer receber a Amanda aqui e poder contar com os conhecimentos dela tão ricos nessa área de propriedade intelectual, patentes, marcas. Então, vai ser um momento muito interessante. Bom, gente, bom dia. Estamos aqui para poder falar sobre um tema que é muito importante quando a gente fala não somente de startups, mas quando a gente está falando de produzir coisas novas, como que a gente vai proteger essas coisas, né? Então, aqui a ideia é a gente trazer um overview sobre marcas e patentes, porque são temas muito extensos, muito complexos, né? Cada um deles daria uma aula só disso, na verdade, cursos inteiros, como inclusive eu vou mostrar para vocês mais para o final, que são plataformas, inclusive gratuitas, do INPI, que vai ser interessante caso vocês tenham vontade de entender um pouco mais sobre marcas e patentes e também outros tipos de propriedade intelectual. Quando a gente fala, a Kelly bem trouxe, né? Eu sou bióloga de formação, que tem minhas formações, então sou professora, sou bióloga, sou palestrante, mestre, são muitas das coisas que eu faço. E eu também sou coach, analista comportamental e atualmente eu faço pós-doutorado aqui na instituição também. E faço parte também do movimento Mulheres que Inovam, da Sociedade Brasileira de Inovação, onde a gente traz esse incentivo para o empreendedorismo feminino. E empreendedorismo não necessariamente significa você abrir um CNPJ. O empreendedorismo ele acaba sendo muito mais sobre como você se porta, como o intraempreendedorismo, né, que é uma coisa que a gente sempre fala, porque a gente coloca métricas sobre nossos objetivos. Então, aqui eu vou trazer um pouco para vocês sobre os dois ativos principais da propriedade intelectual, mais especificamente propriedade industrial, que são as marcas e patentes. Eu sou CEO de duas startups, a Nano Insights, que é um laboratório de nanotecnologia farmacêutica, que é incubado aqui na Universidade Federal Rural de Pernambuco, e também a Criapa Hub, que é um hub de propriedade intelectual para o ecossistema de inovação. Essa foi uma startup que surgiu como um spin-off da Nano Insights, já que eu e meus sócios, a gente já tem muita expertise no registro de marca, patentes, e a gente já vem trabalhando com isso há muitos anos. A gente percebeu que desmembrar talvez fosse uma alternativa melhor do que a gente deixar tudo junto. Então, foi aí que nasceu a Criapa. E, sem mais delongas, vamos entender primeiro o que é a propriedade intelectual. Tá? Quando a gente fala de propriedade intelectual, é tudo que o ser humano cria. Então, é o ramo do direito que protege as criações do intelecto humano. E quando a gente fala, a propriedade intelectual ela é gerida por um órgão internacional, que é o WIPO, World Intellectual Property Organization. Quando a gente fala do Brasil, né, o INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, ele não protege todos os tipos de propriedade intelectual. Como a gente pode ver aqui, a propriedade intelectual ela se divide em 3 categorias e essas categorias se subdividem também. Então, temos a propriedade industrial, que é uma parte da propriedade intelectual, que tem a sua lei própria, o direito autoral e a proteção de sui generis. Dentro da propriedade industrial, a gente tem as famosas marcas e patentes, também os desenhos industriais e indicações geográficas. Dentro do direito autoral, os direitos de autor, então aqui a gente já fala de literatura, música, manifestações artísticas, então tudo isso aqui já entra no direito autoral, direitos conexos e programas de computador. E na proteção sui generis, entram os conhecimentos tradicionais, os cultivares e as topografias de circuito integrado. Toda essa área marcada em verde são as atuações do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Então, hoje, no Brasil, é possível proteger estes ativos marcados em verde. Então, antes de tudo, a gente precisa separar 2 informações muito importantes, porque quando a gente fala muito de inovar, né? Quando a gente está falando de startup, e o que é, então, a inovação tecnológica? Primeiramente, vamos separar informação tecnológica de inovação. Quando a gente fala de informação tecnológica, é todo tipo de conhecimento relacionado a uma tecnologia, a algo que está sendo criado. Então, isso são dados voltados para a gestão, função,
e já dados em geral. E essas informações, elas vão fornecer melhorias contínuas nos setores produtivos, nos mais diversos setores. E quando a gente fala de inovação, é o processo de transformar ideias em métodos ou tecnologias de soluções inéditas, ou também aprimoradas, que geram valor real para o mercado e para a sociedade. Então, em suma, inovação é algo novo e que tem a possibilidade de chegar ao mercado. E também a gente precisa desmembrar dois conhecimentos, que é o conhecimento científico e o conhecimento tecnológico. Quando a gente fala de conhecimento científico, a gente usa uma pergunta, né? Por que funciona dessa maneira? Então, as pessoas observam como a natureza funciona, como as leis da física e da química funcionam, e a partir daí a gente entende como que essas ações acontecem na natureza. Geralmente, essas informações elas estão contidas em bancos de artigos. Já quando a gente fala de conhecimento tecnológico, a gente usa a pergunta, mas como que eu vou fazer funcionar da minha maneira? Então, a gente usa como a natureza funciona para entender como a gente pode aplicar isso nos nossos objetivos, nas nossas criações. E essa informação está disponível nos bancos de base de patentes. Quando a gente vai falar de transformar para uma patente, né, ou um outro documento, usa-se primeiro o conhecimento científico e pela adaptação deste a gente desenvolve o conhecimento tecnológico. E para ficar um pouco mais fácil, eu trouxe algumas imagens aqui para ilustrar para vocês o que seria essa diferença de conhecimento científico e tecnológico de uma nova invenção. Então, por exemplo, o velcro foi descoberto, foi criado, né, pelo Jorge de Mastral, que é um engenheiro eletrônico no ano de 1948 na Suíça, que ele tinha um hobby de ser um montanhista. Então, ele, passeando com o seu cão, ele observou aqueles carrapichos que ficavam grudados no pelo do seu cão. E aí ele entendeu, no microscópio, né, tem aqui uma imagem de 200 micrômetros, que essas estruturas dessas sementes, elas têm ganchos. E é isso que faz com que ela tenha essa aderência a superfícies mais macias, como era o pelo do cachorro. Então, a partir do conhecimento científico, que é observar como a natureza funciona, nesse caso, desenvolver o conhecimento tecnológico, que é a patente do velcro. Certo? Outro exemplo aqui. Vocês já repararam que lagartixas, elas andam e sobem parede, que não tem nenhum problema, né? E quando a gente bota uma lupa, que a gente observa como que são as patinhas desses animais, a gente consegue ver que são um tipo de ventosa. E a partir dessa ventosa, foi desenvolvida essa patente aqui, que é a Jacob Tape, que são aquelas fitas de alta fixação. Então, pegou-se o conhecimento científico e transformou também no conhecimento tecnológico. Um outro exemplo é a cola entomológica. E a partir dessa cola entomológica também usou-se como base para fazer outros tipos de cola, mas quando a gente fala desse exemplo específico, ela foi criada observando como que funcionavam as teias de aranha. Então, o que é que fazia com que elas grudassem? Então, a partir daí, foi desenvolvido esse produto que a gente pode usar no controle de pragas, né? De mosquitos, moscas. Então, um outro exemplo é o Captopril, que é um medicamento, né, que é utilizado como antihipertensivo, que ele é uma fração do veneno de jararaca. Então, o veneno, que naturalmente seria muito tóxico, que poderia chegar até a matar uma pessoa. Nesse caso aqui, quando a gente consegue fazer um estudo das frações de cada molécula que tem dentro daquele veneno, foi identificado que o captopril ele tinha esse poder antihipertensivo. E é um remédio utilizado amplamente no Brasil até hoje, na verdade, no mundo inteiro. Agora, uma coisa que é muito importante... Pode falar. Minha mãe, na pandemia, ela foi picada por uma jararaca. Ela passou 10 dias internada, já havia morte, sobreviveu, e ela está bem, melhor que antes. E uma coisa que foi interessante é que minha mãe tomava remédio para pressão. E depois da cobra, da picada da cobra, minha mãe não tomou a pressão dela. Nossa, que interessante. Já foi observar no médico, já levou isso para o médico para entender? Não, ela não chegou a falar mais. Minha irmã é da área de saúde também. Acredito que tem uma relação com isso, porque o contato, a minha mãe teve contato com o veneno, né?
período de 5 anos. Sim. Aí um remédio que ela tomava, ela não tomou mais. Que interessante. Essa não pode ser um caso de estudo. Aí dá para até publicar um artigo. E esse produto ele foi descoberto por um médico brasileiro, que é o Sérgio Henrique Ferreira, na década de 60. Uma coisa que é muito importante a gente falar aqui, eu vou trazer um pouco mais detalhado mais para frente, que biomoléculas naturais elas não podem ser patenteadas no Brasil, mas as leis de propriedade industrial, patentes em geral, elas variam de país para país. Então, tem alguns países que permitem, inclusive acontece muito biopirataria, né? Aqui na nossa Amazônia, que é um ambiente biodiverso riquíssimo, e que muitas vezes acabam pegando, pessoas de outros países acabam vindo para cá para poder pegar essas substâncias e patentear lá fora. Então, isso são outros problemas, né? Se a gente for entrar para isso aí, já é muitos outros problemas, mas é uma realidade, tá? E aí vem aquela grande pergunta, né? Mas proteger para quê? Basicamente, com a proteção, você impede a utilização de terceiros de usar sua tecnologia sem os devidos direitos, né? Sem a sua devida autorização e também lhe pagando os devidos royalties. Quando acontece de você usar uma tecnologia que não foi protegida de outra pessoa, você fica sujeito a pagar multas, a pagar royalties retroativos. Então, isso pode gerar muitos custos adicionais para quem acaba cometendo isso. Por isso que é muito importante toda e qualquer pessoa que quer começar a trabalhar quero fazer uma patente, quero registrar uma marca, quero fazer um desenho industrial, entender mais profundamente como que funciona. E hoje o INPI, ele é muito... Eu estou muito satisfeita com a forma como a divulgação científica dessas informações elas têm sendo trazidas, porque quando eu comecei a trabalhar com isso, há mais de 10 anos atrás, era muito comum as pessoas me perguntarem o que era patente, ninguém nem saber para onde ia. Ou então falar, isso até hoje, de vez em quando as pessoas falam, vou patentear minha marca. Não existe isso, porque patente é um tipo de propriedade e marca é outro tipo de propriedade. Então, são alguns errinhos, assim, mas hoje em dia está sendo muito mais bem divulgado. E no próprio site do INPI, que mais para frente eu vou mostrar para vocês, tem muita informação gratuita, muita informação intuitiva, que ajuda muito. E aí a gente chega na propriedade industrial de fato. Então, quando a gente fala de propriedade intelectual, como eu disse anteriormente, é todo tipo de propriedade resultante da criação do homem. E propriedade industrial tem a sua legislação específica, que é a 9.279 de 96, que é a Lei de Propriedade Industrial, LPI, e são atividades relacionadas a invenções de aplicação industrial, marcas comerciais e também de serviços. Quem rege, como eu falei, né, é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, que é uma autarquia federal vinculada ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. E ele foi criado a partir da Lei 5.648, em 11 de dezembro de 1970. Quando a gente fala da propriedade industrial no mundo, a gente também é importante a gente trazer alguns tratados fundamentais, né? Existem muitos, né? Se a gente for falar de leis, aqui tem muitas leis, mas é interessante a gente conhecer a Convenção de Paris, que foi um projeto, né, desenvolvido a partir do ano de 1883. Desde lá, ele veio sofrendo alterações, mas começou-se de lá. E nessa união de país, nos princípios da União, ela traz 3 principais tópicos, que são o tratamento nacional, ou seja, cidadãos de qualquer país gozam das mesmas vantagens de um nativo, né? Então, se eu chego para depositar uma patente aqui, mas no estrangeiro chega para depositar a patente aqui, ele vai ter os mesmos direitos que eu. Né? O que acontece muitas vezes é que você tem um procurador nesse caso você não tenha residência naquele país. Mas o tratamento, ele é nacional. Também existe a independência das patentes. Então, aqui já traz um pouco de voltar para a família de patentes, que eu também vou trazer um pouco mais para frente, mas as patentes requeridas em diversos países das mesmas invenções, elas são autônomas. Então, eu tenho um produto e eu quero proteger internacionalmente. Então, eu posso patentear aqui, eu posso patentear lá fora, mas as leis que vão dizer se essa patente vai ser deferida ou não aqui e lá fora, vai variar de país para país.
Então, existe uma independência e também existe a possibilidade de você pedir a prioridade unionista, que é quando você já tem, vamos dizer, você depositou uma patente em 2020, mas agora em 2026 você quer depositar essa mesma patente nos Estados Unidos. Você consegue pedir a prioridade para que a data de priorização seja do dia de 2020. Porque aí, porque a patente ela tem uma duração de 20 anos, né? Uma patente de invenção. O modelo de utilidade tem 15 anos. Então, se você passa para depositar o mesmo projeto, né, em países diferentes, e você acaba passando, né, do tempo, é interessante que você comece o tempo a valer, a prioridade seja essa primeira patente, enfim. Ficou claro? Pronto. Além disso, a gente também tem o fundamento da territorialidade, né, que é cada patente ela vai valer naquele país. E existe também a possibilidade do PCT, que a gente chama, né, que você deposita a patente e aí você paga, existem várias taxas, você paga uma taxa para você pagar via PCT. E aí essa patente ela começa a valer dentro de todos os países da União da Convenção de Paris. Não são todos os países do mundo, não existe patente mundial, mas existe essa possibilidade de você ter essa sua patente internacional, assim, entre aspas, né? Porque não existe patente internacional, mas só para ficar um pouco mais claro de entender. Ela começa a valer a prioridade dela da primeira patente que foi registrada. Por isso que é importante a gente seguir com isso. Aí formam-se as famílias de patentes. Eu trouxe um gráfico mais para frente, vai ficar um pouco mais claro de entender sobre isso. E a ampla proteção, que ela abrange patentes de invenção, modelos de utilidade, desenho industrial, marcas, nomes comerciais e procedência e repressão à concorrência desleal. Por quê? Quando você protege, você evita de terceiros utilizarem. E aqui eu trouxe essa imagem para poder mostrar que a mesma tecnologia ela pode ser protegida de formas diferentes. Então, aqui é um exemplo. A primeira patente do telefone, quando se inventou, porque a patente é uma coisa nova, o modelo de utilidade é uma melhoria em algo que já existe. E o desenho industrial é a forma ornamental. Então, aqui eu tenho um telefone, que foi quando não existia telefone, a primeira tecnologia é uma patente de invenção. Quando eu pego aqui, você reparar, esse daqui era aquele que você bota aqui e fala aqui, né? A partir do momento que eu crio uma adaptação, onde agora eu falo por aqui, escuto aqui, eu não preciso mais ficar fazendo isso, é um modelo de utilidade, é uma melhoria em algo que já existe. E aí eu mexo aqui na ornamentação, deixo mais arredondado, troco material, e aí entra o modelo de utilidade, um desenho industrial, certo? E as coisas vão evoluindo, né? Porque hoje em dia a gente já não tem mais um telefone como esse, a gente já tem o celular, que também é uma outra patente. O primeiro celular foi uma patente. As alterações funcionais que foram desenvolvidas a partir de então são modelos de utilidade. E essa forma de cada aparelho é um desenho industrial. Então, aqui, ó, nesse outro caso, o telefone evoluiu para você discar, né? Então, aqui já é uma nova invenção. Isso aqui não existia. Patente de invenção. Mas aqui ainda assim era o mesmo equipamento, né? Que aqui você falava, já discava no mesmo. Nesse outro, não. Aqui você tira do gancho, tem o microfone e o fone, e você disca aqui. Então, isso aqui é um modelo de utilidade. E aqui, uma outra ornamentação, muda a cor, muda o estilo, desenho industrial. E aí, o primeiro telefone digital, a linha do tempo dos telefones aqui, né? Aí, o primeiro telefone digital foi uma patente de invenção. Um modelo de utilidade, ó, que também adaptou os mesmos botões, mas para um equipamento mais leve, e o desenho industrial com outras formas ornamentais do mesmo produto. Ainda voltado para mostrar que o mesmo produto ele pode ser protegido de várias maneiras, então a gente tem aqui um dispositivo para medir capacidade natatória. Ele vai ter a patente, que é a tecnologia, inclusive essa patente aqui ela existe, ela foi registrada aqui na universidade. Então, tem a patente, tem a marca, que é o sinal distintivo, tem o desenho industrial, que é a forma ornamental, tem o programa de computador, que é o código-fonte do funcionamento, e tem a topografia de circuito integrado, que é a configuração geométrica desses circuitos. Também tudo isso aqui é protegido pela INPI.
Um outro exemplo, a máquina de lavar roupas. Então, a gente tem uma marca, no caso aqui eu trouxe a Consul como sinal distintivo, a patente como a tecnologia, o desenho industrial como a forma ornamental, o programa de computador e a topografia de circuito integrado. E agora vou trazer um pouco mais aprofundadamente sobre marcas, para a gente entender quais são os tipos de marca e como que a proteção ela age diretamente com esses ativos, né? Então, basicamente, nós temos 3 tipos de marcas, que são as marcas de produto e serviço. Então, tem o objetivo de identificar a origem comercial, então, por exemplo, a Meta, a Apple, a Coca-Cola, né? E existem algumas subdivisões também. A marca de certificação, que são marcas que atestam normas, qualidade, metodologia e insumos. Então, se você vê lá aqueles selos, né, nos alimentos, aquilo ali são marcas de certificação. Então, se um produto ele tem uma procedência X ou Y, vem para cá. E a marca coletiva indica se o produto ou serviço convém de membros de uma entidade representativa. Então, Associação Brasileira da Indústria de Café. Ou então, uma cooperativa de animais aquáticos. Então, tudo isso aqui vem para cá. Marca coletiva. Então, é de uma associação, ou de uma ONG, ou de grupos de pessoas. Não é exatamente de um produto ou de serviço. Eu falei que se subdividia, né? E aí, quando a gente vai falar de tipos de marca, existem 5 categorias, que são a marca nominativa, que basicamente é texto, apenas texto. Então, são neologismos em alfabeto romano. A gente também tem as marcas figurativas, que aí são apenas figuras, né? Então, tem aqui o exemplo da Globo, o Banco do Brasil. Aqui é Volkswagen, né? Se eu estou enganada. Não lembro. Sou ruim com carro. E aqui uma coisa que é interessante, tá? Ideogramas, por mais que eles sejam interpretados como nominativo, né? Ele entra como figurativo porque ele é uma imagem, é como se fosse um desenho, então ele entra na categoria de figurativos. Então, ó, símbolos, desenhos ou alfabetos estrangeiros, ideogramas, eles cabem aqui também. A marca mista é quando ela mistura desenho e escrita, né? Combinação de texto estilizado ou figura. Então, veja, aqui, se fosse só Sony no alfabeto romano, seria nominativa, mas o Sony aqui, ele tem a tipografia dele. Então, ele ainda assim entra como marca mista. Aqui, nesse caso, ó, Light, que é da companhia de energia, aqui também. Então, tem um desenho e tem um nome. A Nestlé, ó, tem um desenho e tem um nome. As marcas tridimensionais, ela já protege a forma plástica ou estrutural, né, do produto ou embalagem associada de efeito técnico funcional. Então, a gente tem o Toblerone, que é um dos mais clássicos. Esses dois aqui, tridimensional e de posição, são 2 tipos de proteção de marca mais recentes. Até pouco tempo atrás, a gente só tinha nominativa, figurativa e mista. A tridimensional, ela é a mais famosa, tem a Toblerone, tem o Yakult, tem a Coca-Cola, a forma da garrafa, né? E quando a gente fala de marcas de posição, é a aplicação de um sinal em uma posição singular ou específica daquele produto. E aí, vou trazer aqui um pouquinho da atualidade, né? Estamos no ano de Copa, tá todo mundo pensando em Copa, e uma coisa que é muito interessante, tá? A FIFA, ela tem mais de 1.000 ativos protegidos no INPI, dentre marcas e registros gerais. E eles têm muita rigorosidade de fazer essa manutenção, de entender se não está havendo uso indevido por aí. E aí é o direito sobre símbolos e nomes. Tem alguns dos termos protegidos, é o FIFA, World Cup, Copa do Mundo FIFA. Então, se chega alguém na inocência, tá? Como agora tem muita gente fazendo camisa personalizada, né? Mas que caso você coloque algum dos termos protegidos pela FIFA, isso caia na malha fina, você acaba sendo sujeito a pagar multa para a FIFA, tá? Por uso indevido. Então, eles fazem esse monitoramento constante, inclusive, e principalmente porque essa proteção faz com que ele proteja a FIFA de ter essa garantia, o uso adequado da promoção e de produtos de patrocínio, de vendas autorizadas, né, de patrocinadores autorizados. Então, garante exclusividade, protege a imagem e preserva o valor dos eventos.
Tanto é que esse ano não teve tanta promoção assim de sorteios com o nome da Copa, porque esse é muito restrito. Teve alguns anos atrás ainda teve, mas tinha mais liberdade com isso. Agora, esse ano, eu percebi que eles restringiram bastante. E as etapas do registro de marca, elas passam por 4, não sei se vai dar para ver, né? São 4 etapas principais, tá? São filtros, que a gente chama. Primeiro é a liceidade. Então, o INPI ele vai identificar se essa patente é legal ou se ela fere a moral ou os bons costumes. Ela fere também símbolos do Estado? Caso não, ela passa para o segundo filtro. E aí é o sinal de distintividade. Então, é único ou já tem alguma coisa registrada no sistema? Então, passando por esse filtro, ele vai para o terceiro, que é a veracidade, para entender se aquilo ali que você está querendo proteger de verdade existe. Porque tem que saber qual é a origem, né? Porque a marca, justamente, é um sinal distintivo. Então, a partir do momento que ela é concedida, existe, porque ela passou por todas essas etapas. Então, e o último filtro é a disponibilidade, se aquele nome, se aquela figura, ela está disponível para aquele tipo de serviço, né? E por isso que é muito importante você prestar bastante atenção no que está sendo. Bom dia. É importante você prestar muita atenção se você não está sendo confuso ou você está sendo superficial na escrita do documento, porque quando o INPI identifica risco de confusão, ele indefere o pedido. E aí você tem que fazer o processo todo novamente. Existem algumas exceções dentro de marcas, que é as marcas de alto renome. Então, a Coca-Cola entra aqui. Então, a Coca-Cola já não precisa se preocupar de registrar a marca dela, porque ela já entra como marca de alto renome, ela já é reconhecida por uma parcela substancial do público geral, né? E ela tem proteção garantida em todas as 45 classes, ela bloqueia qualquer segmento. Ou seja, qualquer pessoa que tentar registrar o nome Coca-Cola, mesmo que não seja no segmento de bebidas, não vai conseguir, porque é uma marca de alto renome. Essas classes, elas têm um tratado de Nice, o nome. Mais para frente eu também trago um pouco sobre isso. E eu vou, ao final, depois eu passo para você, Kelly, eu vou passar um documento compactado, com vários documentos. E dentro deles tem lá esse tratado de Nice, mas também está disponível no site do INPI. As marcas notoriamente conhecidas, elas quebram a territorialidade. Então, uma marca famosa no seu ramo no exterior, mas ainda sem registro formal no Brasil, ela ainda assim vai ter prioridade, porque ela é notoriamente conhecida. E o usuário anterior, ela quebra o sistema atributivo, que é quando alguém já usava a marca de boa-fé no Brasil há mais de 6 meses. Porém, aí no caso, o direito de procedência ao registro superado a quem depositou o pedido primeiro. Porém, aqui é um pouco difícil de você conseguir por aqui, porque o que é que acontece? Vou trazer um exemplo que eu trouxe no Conexão IP da última vez, que a marca é como se fosse um registro de um filho. Vocês depois podem pesquisar no Instagram, Rainha da Marca. Isso é uma frase dela. Você não registra você não tem um filho e você não registra ele. Então, da mesma forma, você nunca deveria desenvolver algo e não registrá-lo. Seja marca, ou seja patente, ou seja qualquer outro tipo de ativo de propriedade industrial. Porém, existem alguns cases ruins, né, quando a gente vai observar quando você não faz devidamente esse processo. O que é que acontece? O Arcomix, que é conhecido aqui em Recife, é um supermercado que já era conhecido, já tinha algumas filiais, não é um mercado muito grande, mas era um mercado consideravelmente grande, né? Mas a marca Arco-Íris, ela não tinha sido registrada. E alguns anos atrás, o Mercadinho, no interior, registrou a marca Arco-Íris. Resultado, a empresa Arco-Íris precisou remodelar toda a sua marca, de fato, registrar. E eles ainda conseguiram fazer uma coisa parecida, que ficou Arcomix, né? E a partir daí, qual foi o prejuízo? Trocar fardamento, trocar letreiro, trocar sacola, trocar tudo. Eles não podem mais usar o nome Arco-Íris, porque fica sujeito a sofrer as penalidades da lei por você estar usando uma marca de um terceiro. E geralmente essas chegam para a pessoa
com um prazo curto, assim, 60 dias, às vezes é 30 dias, para você se adequar. Não é todo mundo que consegue tancar isso, né? Então, vamos lá, um outro exemplo que essa minha colega Rainha da Marca trouxe, que foi numa escola de São Paulo. Então, tinha uma escola já era estabelecida no bairro, já tinha mais ou menos uns 1.000 alunos, estava tudo certo, até que registraram uma marca e eles tinham 30 dias para se adequar. Só que, quando você cria uma marca, você se apega ali, né? Não é não? Você fica com aquela... você não vai querer mudar de uma hora para outra. E eles também não queriam, mas eles precisavam. Só que as pessoas não entenderam o juridiquês do que aconteceu ali, os pais dos alunos. Então, muitos deles acabaram tirando os filhos de lá. O que, consequentemente, depois de um tempo, gerou a falência da escola e depressão nos dois, que era o casal, o dono da escola. E a escola faliu. Então, é muito importante que, antes mesmo de você começar a divulgar, você já pense em registrar. E acaba sendo muito mais seguro, tá? Existe um ciclo, tá, de vida e morte do registro de patente, que é a manutenção ou a caducidade. A manutenção, ela tem um ciclo de vida, né? As marcas, elas têm vigência de 10 anos e podem ser renovadas indefinidamente por mais de 10 anos. Agora, caso você não faça essa manutenção, você vai para a caducidade. Você entra na rota de saída e aí você perde a possibilidade de usar aquela marca. Mas, caso você queira seguir com a manutenção, então é só você pagar a taxa de manutenção, ele vai ser válido por mais de 10 anos e você continua usando normalmente. Isso aqui é uma novidade, tá? Então, foi publicado no dia 19 de março de 2026. Registro de marca mista não garante uso exclusivo do nome. Isso aqui foi uma questão que aconteceu na floricultura, que era Ju Flores. Essa floricultura, uma outra floricultura registrou o nome Ju Flores. E aí, essa primeira empresa, ela tinha registrado uma marca mista, né, que era a figura e o nome. A outra empresa registrou só o nome. E quando elas entraram em briga judicial, porque conflitou, né, o governo, né, o TJ, decidiu que não teria problema da outra empresa usar o nome Ju Flores. Então, acabou que a empresa inicial acabou mudando para a Floricultura da Ju, para poder não causar confusão para os clientes também. Então, o que é interessante fazer? Se você tem uma marca mista, registra a marca, o nome também, entendeu? Ou registra só a figura para aquela classe, porque as classes basicamente é o que aquela marca está protegendo. Então, se é um medicamento, então aquele nome ele está protegido para aquela categoria. Mas se eu pego aquele mesmo nome para uma outra categoria, sei lá, roupas, pode-se usar, entendeu? O INPI permite esse tipo de coisa. O que não pode é na mesma classe. Então, no caso do Arcomix, né, eram 2 supermercados com o mesmo nome. Então, não pode. Um tinha um registro, outro não tinha. Então, ele tinha, mesmo ele tendo usado há muito tempo, foi como eu estava falando aqui, né? Mesmo ele tendo usado há muito tempo, usava a marca de boa-fé, tudo, nem sempre você consegue reaver isso. Então, como forma de proteção, é melhor, antes mesmo de divulgar, se possível, já proteger. E caso eu já esteja divulgando e não tiver protegido ainda, registrar o quanto antes. E aí, eu entro agora na parte de patentes. Até aqui, alguma dúvida, gente? Tudo certo? E isso aqui é um assunto muito complexo. Quando a gente tem vários outros tratados, tem várias outras leis. Então, aqui eu trouxe o que eu sintetizei, o que eu senti que era o mais importante, mais básico para a maioria das pessoas, né? Então, as patentes, como a definição traz, tá? O título de propriedade limitado, que no caso é tempo e espaço, então é territorial, né? Se vale no Brasil, não vale nos Estados Unidos, não vale no Japão. Se eu quero que valha lá, eu tenho que registrar lá também. Ou fazer o PCT, né? Para prioridade unionista e valer nos países da União. O tempo.
Por que tempo? Porque patente de invenção ela tem validade de 20 anos. Patente de modelo de utilidade ela tem validade de 15 anos, a partir da data de depósito, não é data de concessão. Dentro do exame de patentes, eles vão passar por várias etapas. E essas etapas tem 3 datas que a gente fala, que é a data de depósito, a data de publicação e a data de concessão. Na data de depósito, se eu deposito hoje, então minha patente vai começar a valer 20 anos a partir de hoje, certo? Geralmente a publicação demora em até 2 anos e a concessão ela pode levar mais tempo, mas o que a UNPI diz na lei é que caso a patente demore mais de 10 anos, a patente de invenção no caso, né? Mais de 10 anos para ser concedida, você vai ter minimamente 10 anos para usar. Então, vamos dizer que você depositou uma patente hoje, mas ela só foi concedida 12 anos depois. Então, a validade da patente vai ser de 22 anos, porque aí você vai ter o uso de exploração por 2 anos. Ele chegou! Então, é isso que a gente fala de tempo e espaço, tá? Sobre o invento, quando é o tipo de invento. Então, tem a invenção e o modelo de utilidade, né? Que a invenção é algo novo, mas o modelo de utilidade é uma melhoria em algo que já existe. Outorgado pelo Estado ao seu titular. Então, o inventor ou pessoa legitimada, titular. Mais para frente eu também vou colocar a anatomia de um documento de patente, vai ficar mais fácil de você entender quem é o titular, porque existe titular e inventor. O inventor não é o dono da patente. É o que eu sempre falo. Dentro da minha empresa, eu aqui dentro da universidade desenvolvi várias patentes. Porém, elas foram registradas de titularidade da universidade. Então, se eu quero, mesmo eu sendo inventora, se eu quero vender, se eu quero botar para o mercado, eu preciso seguir os procedimentos legais. Pedir um licenciamento pela universidade, né, para o titular. E assim eu tenho autorização prévia para eu poder usar, sem os devidos, porque senão eu caio justamente nessa mesma malha de usar uma coisa que não é minha, mesmo eu tendo criado, porque a titularidade não é minha. Confere o direito de impedir terceiros não autorizados de reproduzir, usar, colocar à venda, vender ou importar um produto objeto de sua patente ou processo, ou de produto obtido diretamente do processo que foi por ele patenteado. É um pouco complexo, mas vai fazer sentido, tá? O Brasil se vinculou no Sistema Internacional de Patentes em 9 de abril de 1978. Foi a partir daí que a gente começou a registrar as patentes daqui. Por que ficou tão... A qualidade baixou, mas tudo bem. Aqui tem a patente de invenção, tá? Eu falei que ia ficar um pouquinho mais fácil, porque eu trouxe essas imagens para poder ilustrar. Então, a patente de invenção é a solução técnica para um problema. Eles precisam passar por 3 requisitos mínimos, que é a novidade, a utilidade inventiva e a capacidade de implementação a mercado. Novidade, algo que nunca existiu. A aplicação inventiva é algo que seja útil. Você não pode criar algo que seja simplesmente ornamental e patenteado. Ele tem que ter alguma utilidade. E a capacidade de chegar ao mercado, como o próprio nome já diz, que chegue no seu cliente final. Então, a patente de invenção, que são as PIs, né? São soluções técnicas de um problema. Então, ela é esse título que garante ao titular o direito de impedir terceiros de explorar a invenção por tempo indeterminado. Então, exemplos de... São 3 tipos de patente de invenção, que é produto, processo e mista. A mista, basicamente, é o produto e o processo juntos. Você consegue fazer isso também. Já nas patentes de modelo de utilidade, eu não falei que era uma melhoria de algo que já existe? Aí aqui, ó, tem um exemplo da caneca. Vamos lá, tem o primeiro copo. Aquilo ali pode ser uma patente. A partir do momento que eu crio uma alça, é um modelo de utilidade, porque eu melhorei algo que já existe. E a partir do momento que eu faço um furo nessa alça e coloco uma colher, já é outro modelo de utilidade. Entendeu? Isso. Elas são um complemento de algo que já existe. Então, por exemplo, aqui é um copo, mas aqui eu tenho uma tampa que protege que não derrame o líquido. Então, isso aqui também é um modelo de utilidade. Aí tem um outro suporte, que é para você não queimar a mão. Então, são várias melhorias que vão sendo feitas em algo que já existe.
Então, basicamente, a gente vai ter os direitos, né, de impedir terceiros, que são, aqui como eu falei, né, novidade, atividade inventiva e aplicação industrial como requisitos de patentabilidade. O monopólio temporário. Então, esse monopólio, por que é só 10 anos e só 15 anos? Porque isso estimula a concorrência. Entende? Então, esses 20 anos de exploração e esses 15 anos é para você colher os frutos da sua pesquisa. Então, você vende, você recebe os seus lucros e tal. Mas aí isso tem que voltar para o público, para domínio público. E a partir daí que surgem, por exemplo, os medicamentos genéricos. Então, no caso, teve agora, caiu recentemente a patente do Ozempic. Então, vai começar a surgir as canetas genéricas. Então, a marca da patente, além das características, é porque a marca. Não, a marca é um sinal distintivo. Então, não impede de você ter o produto e a marca. Você vai ter os dois. Só que a marca você tem a possibilidade de renovar para sempre, de 10 em 10 anos. Agora, a patente não. É 20 anos e acabou, vira domínio público. 15 anos e acabou, vira domínio público. Algumas empresas preferem manter segredo industrial, como é o exemplo da Coca-Cola. Porque aí, se você tem a capacidade de fechar 7 chaves, que aquilo ali realmente não vai sair dali, é uma opção também. Que aí você não tem os 20 anos, né? Porque se a Coca-Cola tivesse registrado a patente lá atrás, ele já teria perdido. Qualquer pessoa poderia fazer o mesmo produto. Então, quando falam de genérico, né? Tem muita gente que não confia em genéricos, aí quer pegar o medicamento de referência. O medicamento de referência, em suma, é a primeira patente, aquele produto ali que eu posso continuar vendendo, entendeu? Mas, a partir do momento que vira domínio público, outros laboratórios podem pegar essa formulação e começar a produzir, porque a patente está lá, está pública. É melhor não patentear, porque você vai usar isso por muitos anos. Depende. Você tem que você tem que pensar bem se realmente não existe a possibilidade de ninguém descobrir, por engenharia reversa, utilizando o seu produto. Será que algum especialista consegue fazer engenharia reversa? Entendeu? E na patente também é importante que você coloque os minúcias do que você fez naquela. No meu caso, que eu faço muita formulação, né? Eu coloco quanto que eu usei de cada composto ali, mas existem, na patente ela tem um tipo de leitura específica, sabe? A forma de escrever é um pouquinho diferente de um artigo. E lá tem, na parte que seria a metodologia, que é exatamente como você escreve um artigo, a gente vai para os resultados, que é metodologia e resultado junto. Tá? Exemplos, na verdade. Na patente, o nome da categoria é exemplos. E lá é como se fosse metodologia e resultado junto. Ali você fala exatamente como você fez. Na patente você protege ranges. Então, por exemplo, eu tenho uma formulação que um composto X, eu uso 15% peso por volume. Porém, eu sei que se eu usar 20 ou 5, eu também tenho eficiência, mas o ótimo é 10. Então, eu posso proteger de 5 a 20. Entendeu? Aí, mais preferencialmente tanto. Isso é uma linguagem que se coloca. Pode ser de tanto a tanto, mais preferencialmente tanto. Você pode ser cada vez mais específico. Mais preferencialmente tanto, mais preferencialmente tanto. Acaba sendo um pouco repetitivo o documento. Se você colocar no exemplo, você coloca exatamente o que você fez. Agora, no documento, não. Não precisa. E é o que algumas pessoas fazem também, não dá 100% do detalhe, mas é porque só que aí também existe um risco que se você não tiver o conhecimento de saber o que o INPI vai ler lá, né, o que é que ele vai fazer para poder deferir ou não a patente, se você não coloca tudo lá, eles não vão ter como comprovar que aquilo funciona, e você acaba perdendo a patente. E nesse caso não existe revisão. Você perdeu, perdeu. Não. Essa que é a grande questão. E nem, assim, decorreu tanto tempo. Se eu tentar, não pode, porque já registrou seu nome lá. Não, porque você pode fazer um produto diferente. Naquele produto, não. Mas digamos, eu não tentei. Aí eu não coloquei. Aí digamos, pro orientador. Aí não deu certo.
Não, existe um tipo de um documento que você pode fazer que é o chamado aditivo de patente. Aí, caso falte algum detalhe, você pode fazer esse aditivo. Ele passa a valer da data de depósito da primeira. Né? É possível fazer isso, mas não, é muito de caso a caso, sabe? Não dá para eu te afirmar, porque teria muito que entender o que é que faltou ali. Porque se o INPI ele entende que ficou ambíguo, que aquilo ali não é possível reproduzir, ele interfere. E a partir daí você não pode pedir de novo. Teve recentemente o caso da Paula, uma menina, não foi? A da professora Tatiana Sampaio. Então, perdeu aqui no Brasil, perdeu. Aliás, a patente internacional, né? Eles botaram o PCT, tudo, pararam de pagar, perdeu, acabou. Não existe mais. Agora, tá pagando a patente aqui no Brasil, tá valendo aqui. Agora vai vender para fora, lá fora podem se reproduzir, porque não dá para patentear. Aí entram as alternativas, né? Porque esse tempo é justamente para impulsionar a evolução da ciência, da tecnologia e novos na concorrência, para não existir monopólios. Que para o mercado isso não é interessante. O monopólio, ele bota o preço que quer. E aí o cliente sofre também com isso, que fica sem alternativas. E aí, aqui, só reforçando o que eu tinha falado, né, do princípio da territorialidade, ela só é válida no país que foi concedida. Aí, se você quiser que ela valha em outros lugares, precisa patentear lá. E aqui eu trouxe alguns exemplos de grandes invenções que foram trazidas para a sociedade em forma de patente, que a gente usa até hoje. Bom, Louis Pasteur patenteou o processo de pasteurização em 1873. A partir daí foi possível a gente melhorar a validade, né, de leite, de iogurtes, né, esses e outros produtos que consigam trabalhar nessa estrutura, né, que a pasteurização ela superaquece o líquido e abaixa rapidamente essa temperatura. E com isso o crescimento bacteriano reduz muito. E aí aumenta o tempo de prateleira. E foi uma coisa que a gente usa até hoje, né? O Alexander Graham Bell, ele patenteou o telefone, a primeira patente do telefone em 1876. Thomas Edison sozinho já tem mais de 200 patentes, mas aqui tem uma das mais famosas, né, que é a lâmpada elétrica incandescente, que foi uma patente de 1880, e também a câmera fotográfica, também foi patenteada por ele. Então, aqui é a primeira câmera fotográfica, né? Então, basicamente, o processo de patenteabilidade você criou algo, aí você faz a redação do documento, que ele tem um modelo próprio, né, e inclusive está disponível no sistema do INPI, no site do INPI. Você realiza o depósito. Esse depósito, você paga uma GRU, você sobe o documento com todas Aí você também, é nessa parte do depósito que você define as porcentagens dos inventores. Fulaninho tem tantos por cento, outro fulaninho tem tantos por cento. Só que quando você vai pegar um documento de patente, a gente divide uma pizza em 3 partes, que é 1/3 é do titular, 1/3 dos inventores, outro terço é do governo. Então, esse terço dos inventores que é subdividido nessas porcentagens que você detalha, né, dentro do documento na hora do depósito. Aí você faz o pedido, esse pedido ele vai passar por várias análises. Então, primeiro vai se identificar se os documentos foram subidos da maneira adequada. Tá tudo lá? Tá, beleza, passou para a próxima etapa. Aí ele vai começar a ler se a estrutura do documento está correta, se a escrita do documento está adequada. E aí ele entra na publicação. Depois que está tudo certinho lá, ele publica. Mas aí, o que pode levar nesse exame técnico mais tempo é justamente a entender se aquela invenção de fato funciona. Eles vão testar. Entendeu? E aí que pode levar muitos anos. Mas, como existem taxas para tudo, também é possível pagar uma taxa para antecipar isso. Então, se for de interesse, né, para a empresa, que aquela patente ela seja concedida rápido para poder explorar por algum motivo, qualquer motivo que seja, é possível pagar essa taxa de antecipação, de análise técnica do documento.
E aí, na concessão, você recebe uma carta patente. E a partir daí, você é o dono daquela tecnologia. E aí você pode começar o ciclo todo de novo, né? Se você tem uma nova invenção, faz a redação e tal. Quais são as principais coisas que você deve se atentar na hora de escrever um documento de patente? É a unidade do pedido, então é uma única invenção ou um grupo sobre um conceito. Então, não é para você pegar um fatiamento, né? Que nem você tinha falado, né? De pegar, publicar um pedaço, aí vem um orientador, publica outro pedaço. Não é possível. Porque vai faltar coisas. Na hora que eles forem tentar reproduzir lá, não vai conseguir. E é uma grande chance de interferir. Mas aí não é só pelo nome, não é o fato de ter o seu nome no documento. É porque tudo que é publicado em qualquer coisa passa pela malha do INPI. Se você entrou no congresso e você fez um pôster, isso entra na malha do INPI. Se já foi divulgado, ela não vai ser deferida, entendeu? Aí, se for a mesma pesquisa, não. Entendeu? Porque não é sobre quem é o inventor, é sobre o que a pesquisa. Se for a mesma pesquisa, ela tem uma chance muito grande de não entrar. A suficiência descritiva, os documentos de patente, eles não têm mínimo nem máximo de páginas. Mas o que você precisa se atentar é que ele esteja suficientemente descrito. Então, se você consegue fazer uma patente, eu tenho uma patente ela tem mais ou menos 7 páginas, eu acho. 7, 8 páginas, tem menos de 10 páginas. E ela foi concedida. Porque, segundo o exame técnico, foi suficientemente descrito. Como também existem patentes de quase 100 páginas, até mais que isso. E também pode acontecer a mesma coisa. O importante é que você consiga trazer isso de forma reprodutível, a ponto que um técnico no assunto consiga reproduzir perfeitamente. Tá? E aí, a clareza nas reivindicações. Existe um documento, são etapas, né, dentro do documento de patente, e a principal delas são as reivindicações. Você pode fazer um documento lindo no estado da arte, falar das anterioridades, porque você faz uma busca não só em patente. Quando você vai escrever uma patente, você procura base de busca de artigo, base de busca de patente, matéria, o que você tiver, que você encontrar que for relevante para a sua pesquisa, você pode botar aqui. E aí, independente disso, você precisa proteger direitinho lá nas reivindicações. Então, proteção... Deixa eu abrir uma aqui. Aí vai ficar mais fácil de eu mostrar para vocês. Pronto, essa daqui que foi concedida. Ó, a carta patente. Essa daqui foi uma patente concedida. Aí você recebe esse documento, quando acontece, né? Deixa eu ver. Aqui a carta patente. Pronto. Você recebe o documento da carta patente, aí você vai ter um relatório, né? Você tem um título, tem um relatório descritivo, aí você traz o campo da invenção. Aqui é como se fosse um resumão do que é esse campo da invenção. Antecedente da invenção. Aí perceba que a parte de você escrever é um pouquinho diferente. Deixa eu até aumentar o zoom aqui para ficar mais fácil para o pessoal que está em casa ver. A forma de você escrever a referência é diferente. Ela já vem aqui no meio, diferente de um artigo que vai na seção final, né? E aí você fala tudo o que tiver. Ó, nesse caso, essa patente foi concedida e tem 14 páginas só. Com todo o documento. E aí... Tem uma parte aqui que são as reivindicações. Ó. As reivindicações, a gente diz que sempre vai ter pelo menos uma reivindicação mãe e as outras são reivindicações filhas. O que é que isso significa? A reivindicação mãe, ela vai abranger tudo que é o projeto. Nesse caso aqui, é um creme vaginal para vaca, né? Aí, no caso, olha o título da patente. Processo na obtenção de um creme de uso veterinário a partir de uma nanoemulsão óleo-água contendo hormônios e esteroides.
Caracterizado por, isso aqui é padrão, tá? Tem que estar escrito assim. Você bota o título e bota o caracterizado por. Nanoemulsão, óleo-água, possuindo tamanho inferior a 200 nanômetros, ou seja, qualquer tamanho de partícula menor que 200 nanômetros está abrangendo aqui. Adicionada a um agente de viscosidade para a formação de um creme vaginal, onde a fase oleosa desta emulsão é formada por óleo mineral, monoleato sorbitano 80, hormônio, esteroide, vertido por gotejamento. E assim mesmo, tá? É uma frase completa, não existe ponto nessa reivindicação, não. Parece até que é um pouco cansativo, mas é assim mesmo. E as reivindicações filhas é quando você vai detalhar cada coisa. Aqui eu falei de tamanho, aqui eu falei de reagente, aqui eu falei de forma de agitação. E aí eu saio trazendo, ó, de caracterizado, ó, repete o título, de acordo com a reivindicação 1, que é a mãe, no caso, caracterizado pela nanoemulsão ser produzida apenas um hormônio. Aí você vai repetindo isso para você detalhar o máximo possível do que você está protegendo ali. Porque se tiver uma brechinha, pode ter outra pessoa com uma patente parecida, enfim, mas que não tem o que está lá na tua reivindicação. Aí ela ganha uma patente também. Pode ser que não quer dizer que vai anular sua patente, mas pode lhe atrapalhar comercialmente, dependendo do que seja. Então tem aqui, ó, caracterizado pela... E aí você pode ir somando, tá? Aqui, no caso, eu estou só puxando a reivindicação 1. Mas dá para aqui, ó, de acordo com as reivindicações 1 e 4, você pode puxar mais de uma para detalhar mais. E você coloca quantas forem necessárias. Deixa eu voltar para cá. Pronto. Então, elas precisam ser exatas, elas precisam ser fundamentadas e elas definem exatamente onde começa e onde termina o monopólio. O que é que você está protegendo? E aí existem 3 opções quando você opta por depositar uma patente. A primeira delas é você pode tornar público para o meio científico, que não é recomendado, caso você tenha essa possibilidade de depositar uma patente. Então, você deposita primeiro, depois você torna público. Então, você pode depositar a patente e publicar um artigo. Né? Aqui dentro da universidade isso é muito comum. Porque o que acontece? As pessoas acabam se animando, publicando artigo, e não se liga que tem essa possibilidade de fazer a patente também. Então, você vai lá, faz antes. Só que... E você também tem a possibilidade de manter o segredo, né? Então, é possível publicar um artigo e depositar um pedido de patente para o mesmo invento. Por algum motivo repetido. Mas, vamos, então, também para avaliar o que não é patenteável, né? Então, tudo que for contra a moral e os bons costumes, segurança, ordem e saúde públicas, então, qualquer coisa que possa prejudicar a sociedade, ela não é possível patentear. Matérias reativas à transformação do núcleo. Então, se alguém tentar publicar uma patente de uma bomba atômica, também não vai conseguir. Né? Então, tudo que for voltado para essa transformação nuclear não pode. Todo ou parte de seres vivos, exceto os micro-organismos transgênicos, que atendam aos 3 requisitos de patentabilidade, que é a novidade, a atividade inventiva e a aplicação industrial, previstos no artigo 8 da LPI. Né? E que não sejam mera descoberta. Porque, lembra que eu falei lá atrás que o captopril, por ser uma molécula natural, ali é uma fração de veneno, aquilo ali não foi criado, existe. Então, aquilo ali não é patenteável. A mesma coisa aos micro-organismos, eu não posso patentear um DNA, uma sequência de RNA. Agora, se for uma vacina de RNA, aí já é uma patente, entendeu? Porque aí não é somente eu estou pegando uma coisa nova, eu estou manipulando ali e eu estou fazendo produto. Então, ali a gente já consegue trazer como patente. E também obras culturais, que essas elas são protegidas por direito autoral e não patentes. Então, no geral, essas são as coisas que não podem ser patenteadas. E aí, entra-se no campo minado do estado da técnica, que foi o que eu estava falando para vocês. Principalmente a gente de startup e universidade, que tudo é publicação de artigo, tudo é para publicar resumo em feira, congresso. Isso aqui é muito perigoso quando você não faz o registro do documento de patente. Por quê? Tudo isso aqui cai no domínio público. Não é só um documento publicado. Você chegou numa feira, você expôs o produto, você entra no domínio público. Porém, no Brasil, né, aí no caso, isso aqui pode destruir a novidade.
E aí você, mesmo que você tenha criado, que você fez todo o processo, você não vai poder ter a patente, porque já está público. Entendeu? Porém, no Brasil, a gente tem uma norma, que é o artigo 12 da LPI, que é o chamado período de graça. Então, vamos dizer que você já divulgou sua tecnologia. Você tem um período de 12 meses a partir do dia 0 para poder publicar a patente. Então, você consegue ainda correr atrás do prejuízo. E aí é o limite, tá? É exato de 12 meses. Dia 1, quando você divulgou, e a partir dessa data, 12 meses. Porém, não são todos os países que possuem período de graça. Então, caso seja um documento muito importante, ou então seja uma coisa que é muito relevante para você publicar em outros países, por exemplo, para você fazer essas vendas e tal, o principal é não divulgue antes. Se possível, não divulgue antes, porque não é todo país que aceita esse período de graça. Tá? E agora chega no documento, o que é a anatomia do documento de patente, né? Lembra que eu mostrei para vocês agora uma patente minha lá, né? Que tem uns números. Então, isso aqui é uma folha de rosto e uma patente. Aí vocês vão ver algumas coisas principais, alguns documentos principais. Tem o código de barra, que é o número de identificação do processo, que isso aqui é padrão. Esse BR 112, 20 e tal, também tem, eu vou passar aqui para dizer exatamente o que é, mas é o número da patente em si, e cada númerozinho desse significa uma coisa também. Aí, quando você olha o número de uma patente, você não sabia que essa patente é do Brasil, essa daqui é dos Estados Unidos, essa daqui é do Japão, essa daqui é da China. Você já consegue identificar. E o ano também já está nesse número, em geral. Aí, aqui em cima tem o título, a gente tem códigos classificadores, temos os depositantes, né, os dados de prioridade, então aqui tem as datas, né? Esse daqui é uma patente de prioridade unionista, ou seja, ela foi depositada em 2021, aliás, 2019. Porém, ela tem uma data de prioridade aqui, que foi de 2008. Está muito distorcida aqui, não dá para dizer. Mas, basicamente, se a patente está aparecendo esse códigozinho aqui, é porque ela já foi depositada em outros países. Então, ela está, mesmo ela tendo sido depositada em 2019, ela vai valer pela primeira patente lá, que foi depositada antes, né, a data de prioridade dela. Aí tem o resumo e a representação visual quando tiver, tá? Não são todas as patentes que tem, mas quando é um desenho industrial, uma patente de invenção de produto, geralmente tem. Ou então, um processo, é possível botar também um esquema. Geralmente se coloca aqui. E o resumo da invenção, tá? Sempre tem um resuminho aqui. E o código, tá? O código de patente. Basicamente, os dois primeiros ícones são letras que correspondem ao país. Então, nesse caso aqui, o país de depósito é o Brasil. Esse 11 é a natureza do ativo. Quando são números de 10 a 19, é PI, que é patente de invenção. Que aí pode ser produto processo mista, mas é patente de invenção. E dos números 20 a 29 são MUs. Então, se a gente vê que é um número nesse intervalo, a gente já sabe que é um modelo de utilidade, e não patente de invenção. No caso aqui, é uma patente de invenção, que é 11. O ano vem em seguida, o ano de depósito. No caso aqui, 2021. Aqui é um código sequencial do processo, mas esses dois últimos números aqui, letra e número no caso, eles falam sobre a concessão ou depósito. Quando você vê uma patente em status A, tá? Aqui você às vezes pode ver A1, A2. Isso aqui tem a ver com o processo, como que está o andamento da análise do documento. Porém, patentes em status A são patentes depositadas. Patentes de status B são patentes concedidas. Então, já passou todo o processo de depósito. E aí, ó, tem esses exemplos aqui, ó. Nesse caso, o 2, E2, isso aqui geralmente são outros países, sabe? Aqui no Brasil a gente vê mais A1 e A ou B. Tá? Então, a primeira publicação e a segunda publicação, que é a primeira, que é apenas revelação do pedido, que é o documento que ele é avaliado, depois ele chega a ser publicado no NPI, porque ele fica em sigilo em até 2 anos, geralmente. Você publica, ele fica lá em sigilo. Terceiros não conseguem buscar e acessar o documento. Depois desses 2 anos, os terceiros conseguem acessar o documento. Mas aí, se eles vêm depositar uma patente semelhante, eles não vão conseguir, porque a sua tem uma data de depósito anterior. Ficou claro?
Aqui tem um outro exemplo, que foi aqui de uma patente, ó. Também o número da patente, aqui em cima o status, tá vendo? Número de depósito, ó, 2016. Data de publicação, 2017. Quando a patente é concedida, que ela já vira aqui status B, aparece uma terceira data aqui, que é a data de concessão. Certo? Aí o título, aqui são os códigos classificadores. E o titular, no caso aqui, são duas. Ó. Tem a Fundação Universidade de Passo Fundo e aqui tem a Universidade Federal de Santa Maria. Não necessariamente o titular vai ser único, pode ser compartilhado. A gente tem aqui cases que eu já participei também de fazer dessas parcerias de outras universidades. Veio uma estudante de Santa Catarina para cá, a gente patenteou o FRPA e o Unesco. Entendeu? É possível fazer isso também. O inventor, no caso aqui, tem dois inventores, foi esse Murilo e o Leonardo. Porém, nesse caso aqui, quem fez o registro foi um procurador. Nem sempre vai ter esse nomezinho aqui. Porque quando um procurador, né, no caso um advogado, um responsável técnico, vai lá e faça esse registro, fica responsável por esse registro, o nome dele está aqui também. E os códigos classificadores, basicamente, e o resumo, né? O resumo vem aqui do lado. Esses códigos classificadores, eles são... Ah, tá aqui. É uma linguagem técnica global para organizar as invenções em categorias. Então, ela arranja de uma maneira... existe aqui, ó, tá vendo esses números? Números e letras. Eu vou abrir no site aqui para vocês verem exatamente como funciona. São seções. Então, cada coisinha dessa aqui. A significa uma coisa. A01 é outra coisa. O K é outra coisa. E aí, quando você chega no número completo, você está na especificidade da invenção. Então, cultura de peixes, mexilhões, lagostinhos, lagostas, esponjas, pérolas e similares. Nesse caso, né? Aí tem um segundo aqui, que é esse A01K6300, que são receptáculos para peixes vivos, por exemplo, aquários e viveiros. Nesse outro caso, é uma patente internacional, que aqui é uma patente dos Estados Unidos. Ó. US, tá vendo? United States. Aí a gente tem... Aqui é uma tela do SpaceNet, que é uma outra plataforma de busca de patentes, só que é internacional. Essa daqui, o SpaceNet, ele... eu gosto da estruturação dele, entendeu? É muito parecido, tá? Por isso que quando vocês forem ver, quando vocês forem fazer busca de patente, vocês vão procurar esses mesmos números, essas mesmas coisas, elas vão estar presentes, às vezes em locais diferentes, né? Como é o exemplo aqui, ó. Tem o título lá em cima, tá vendo? A data de depósito, que aí, como a gente está falando de americanos, né? United States, ó, é o contrário, né? Então, foi 21 de novembro de 2019. Aí, no caso aqui, a gente tem ó, o inventor, o aplicante é, no caso, o titular, ó, que foi japonês, ó, inclusive. Ó. Tem aqui, ó, japonês. Isso aqui é uma patente... Priority number, tá vendo aqui? É uma patente que foi depositada no Japão em 2018, a data aqui. Então, essa patente de 2019, ela tem prioridade dessa data de 2018. Então, aqui é uma família de patente, vamos dizer assim. E aqui o abstract, né? Que é essa daqui, no caso, é uma A1, então ainda está em análise. E tem aqui o resumo. E aí tem os códigos classificadores. Ó. Nesse caso aqui, tem os classificadores G01S, que aí o G está na categoria de física, o 01 está na categoria de mensuração ou teste, aí 01S. Aí você vai... tudo isso aqui ele vai cada vez mais... cadê? Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Acho que aqui. Isso aqui está disponível no IPO. Tá? Então, aqui a gente tem ó, necessidades humanas. Então, toda vez que você abre, ele vai ramificando. Então, aqui, A01 é agricultura. Aí, dentro de A01, vamos dizer que tem o A01L, ferragens para animais. Aí, dentro do L, tem o A01L5. Aí, aqui ele não tem mais nada, mas esses outros aqui, ó, se ramificam também. E aí, você pode me perguntar, mas aí eu preciso saber de tudo isso na hora de depositar? Não, porque isso aqui, na hora da análise, eles
entendem qual categoria que vai e eles entram automaticamente depois dos códigos classificadores. Não é você que coloca lá que códigos classificadores que são, não. Então, aqui é uma forma internacional de saber quais são, onde, em que categoria que se coloca essa patente, porque isso aqui vale para todos os países. Pronto. E aí são níveis, basicamente, essas organizações aqui servem 4 níveis hierárquicos, que é a primeira é a seção, que vai de A a H, né? No caso a Y, isso aqui está desatualizado, é a Y. A classe, que é o número, né? Então, A01, então aqui é a classe. Depois tem a subclasse e o grupo, até você chegar no número final nesse documento. E aí, cada patente ela vai ter. Tá vendo? Essa daqui tem vários. Essa outra aqui só tem 2. Então, não existe exatamente um padrão. Essa daqui tá, cadê? Ó, essa daqui tem 1, tem 2 também. É que eu tô vendo aqui no computador, né? Distorceu. Não sei porque que ficou tão distorcido. Mas vocês também podem encontrar os códigos IPCs, códigos classificadores ou CPCs. É a mesma coisa, tá? É basicamente essa categoria de classificação internacional. E aí existe, né, essa estratégia territorial caso você queira fazer esse depósito da patente em outros países, né? Então, você faz o depósito de país a país, é uma possibilidade também. Então, você vai indo em cada país e fazendo esse depósito, porém, os custos iniciais são altos, porque cada país vai ter sua taxa, ou você faz o tratado do PCT, que é o sistema guarda-chuva pelos países da União, e aí eles valem aproximadamente 150 a 160 países do mundo, e ele adia os altos custos de entrada. Você paga uma taxa, que é um pouco alta também, mas aí é bem inferior do que se você fosse em cada um desses locais, né, para poder fazer isso. E aí entra aquela parte que eu falei das famílias de patentes. Então, aqui a gente separou por meses, mas a gente pode dizer que foram anos também. 2024, 25 e 26, por exemplo. Vamos dizer aqui nesse exemplo. Em janeiro, eu fiz um pedido de patente A. Esse pedido de patente, em março, eu posso... É uma patente que tem relação com essa primeira patente de janeiro. Então, eu posso reivindicar a prioridade da patente A. E aqui vira uma família de patentes. Ou a patente A gerou um pedido de patente B aqui, e o pedido F reivindica a prioridade da patente B. Tá? Então, nesse caso aqui do pedido E, ele reivindica a patente A e a patente B. Então, aqui a gente tem uma família de patentes, que é esse nome que a gente fala. Tem esse PPH, é o que a gente chama de acelerador. Então, se o escritório estrangeiro aprova um filho da família, você pode usar esse resultado para solicitar o exame prioritário no INPI, né? Se outro país, né? No caso, outro país foi lá e aceitou. Então, e ainda não aceitou no Brasil, eu posso usar esse resultado para poder antecipar a minha aceitação aqui no Brasil. E aí, onde fazer as buscas, né? Temos alguns sites, o próprio site do INPI, que tem aqui marcas, patentes, desenhos industriais, indicações geográficas, aqui abaixo tem mais. Tem USPTO, que é a base americana dos Estados Unidos. Tem o SpaceNet, que é a base europeia. Tem o Lens, que eu gosto de usar, quando você vai fazer, porque hoje em dia com IA, as coisas ficaram um pouco mais simples de você fazer a seleção de documentos, de muitos documentos, né? Mas nos primórdios, entrava em cada um, aí pesquisava os mesmos termos em todas as bases em português, inglês e espanhol. Aí você vai classificando, vê qual que repete, tira os que repete. E aí, o Lens, ele é bem completão, ele mostra, inclusive, artigos. Ele gera gráficos muito bons, inclusive, de distribuição temporal. Quem são os maiores players que estão depositando patente naquele segmento. Ele é muito bom, eu gosto muito desse aqui, é lens.org. O SpaceNet, o USPTO eu não curto muito, mas o SpaceNet ele é bem abrangente, ele é muito bom.
O IPO é o geral, né, que é do Patent Scope, que é do World Intellectual Property Organization. E tem o Google Patents, mas o Google Patents eu uso mais ele como ferramenta auxiliar. Se eu já tenho o código da patente, aqueles números, né? Se eu colo ele aqui, ele já abre o documento, então é muito bom, é rápido. Entendeu? Aí você bota um Ctrl F, ele já tem uma organização mais bonitinha lá, mas eu não gosto muito de usar ele como primeira base de busca. Então, eu vou no INPI, que é o brasileiro, né? Então, a gente vai no INPI, depois no SpaceNet, que eu gosto muito de usar o Lens, e eu uso o Google Patents como uma ferramenta mais auxiliar para poder pegar algum... Porque, às vezes, está em segredo ainda, mas está disponível no Google Patents. Então, você, às vezes, vai encontrar coisas assim. Não está em uma plataforma, mas está em outra. E alguns links úteis. Eu vou abrir aqui os links para vocês, que são... Cadê? Foram esses aqui. Gente, eu fiquei muito satisfeita quando eu estava preparando essa aula aqui para vocês, porque quando eu comecei a trabalhar com patente, as informações eram muito difusas, você não encontrava com facilidade. E o INPI, agora ele está atrelado ao Gov, né? Mas antes ele tinha um site próprio, agora ele está atrelado ao Gov. Então, quando você entra aqui no INPI, não é somente você buscar. Então, se eu entrar aqui na categoria de marca, tem passo a passo para registro, acompanhar os processos que já estão em andamento, tabelas, emissão de GRU, sistema para solicitar eventos. Inclusive, deixa eu passar, antes de eu vir voltar para os links, deixa eu mostrar a tabela mais atualizada que a gente tem de valores hoje, tá? Porque, ó, vocês veem que é uma tabela bem grande, né? É porque tem categorias de marcas e de patentes também. E são etapas, né? Então, a etapa de renovação é um outro valor, o depósito é outro valor. Mas, quando a gente fala aqui de patente, a gente tem o primeiro depósito, tem para fazer o depósito, tem algumas taxas, ó. A primeira aqui é do pedido por meio eletrônico de R$260. Tem essa questão do via postal, mas aí geralmente é quando tem uma patente exterior e vem patentear aqui no Brasil, aí faz por correio, aí acaba tendo uma taxa mais cara. Em geral, a gente faz tudo eletrônico, online. Na hora de, quando você quer uma publicação antecipada, para a patente ficar no site mais rápida, você paga outra taxa, R$90. Aí você paga por reivindicação também. Então, se você tem até 10 reivindicações, é 870. Acima de 10, já soma um valor por reivindicação. Então, o valor, em fato, do depósito de patente, ele vai variar muito do que você está patenteando. Mas ele sai aí na faixa dos 1.000 e pouquinho por baixo, tá? Mas existe também um valor com desconto aqui. O que são esses valores com desconto? Aqui no final, eu vou mandar esse documento para vocês, tá? Junto com as coisas. Aqui no final tem a retribuição do desconto. Então, basicamente, são empresas simples de inovação, instituições científicas, tecnológicas e de inovação, entidades sem fins lucrativos, de cotitularidade. Então, tudo isso aqui tem 50% de desconto. E, inclusive, tem aqui, ó, os descontos não incidem sobre todos os códigos. Então, tem que avaliar lá na tabela direitinho qual que se enquadra para a sua tecnologia a ser patenteada. E também tem pessoas físicas, hipossuficientes ou pessoas com deficiência, eles têm desconto de 100% em algumas classes ali. Então, já barateia bastante também, mas não fica 100% isento de fazer. E, no caso da patente, você paga o depósito e você paga anuidades. No caso da marca, você só paga o depósito e a renovação a cada 10 anos. E, quando a patente é concedida, você também paga a concessão. Por isso que sai caro a patente. E aí, dentro da universidade aqui, quem tem essa função é o NIT, é o Núcleo de Inovação Tecnológica do Instituto IP, né? E faz essa gerência das patentes daqui. E aí, também fica acompanhando os processos, porque quando você entra lá no site do INPI, você tem a opção de você colocar um pushzinho para todos os processos daquilo ali chegarem para você. Então, tem sua organização. E cada um de nós pode fazer também o seu próprio cadastro e colocar lá. Essas patentes, essas marcas, esses desenhos industriais, essas indicações geográficas são do meu interesse. Então, novas atualizações sobre
Aquela coisa vem para mim, chega no e-mail e é publicado semanalmente na RPI, que é a Revista de Propriedade Intelectual Industrial. Então, todas as atualizações caem lá primeiro. Quando acontece de você... a patente, né? Vamos dizer que está faltando alguma coisa. Você não pode adicionar informações novas naquele documento, mas você pode argumentar. Aí você tem um tempo, prazo, geralmente é 90 dias, para você retornar. E aí, às vezes, você fica nessa conversa, né? Já aconteceu comigo de eu ir e voltar umas 3, 4 vezes e no final indeferir a patente. E o que acontece com essa patente? Vira aquela patente acadêmica, né? Eternamente no lado, mas com produto no mercado. Tem muita gente que acaba fazendo isso, tá? Que são essas patentes acadêmicas mesmo, que publica porque ela vale tanto quanto um artigo, às vezes A1. Se for uma patente concedida, vale como A1. E patente depositada vale como B, se não estou enganado, B1. Mas não vai ter esse benefício depois de você ter essa prioridade em frente a terceiros que vêm fazer alguma coisa porque a patente foi indeferida. Então, não é, a tecnologia não é sua, de fato. Né? Então, esses aqui são os valores das patentes. Os valores de marcas é um pouco mais simples. Eu fiquei até um pouco assustada, gente, porque subiu muito o preço. Eu fiz um comparativo. Eu fui até olhar meus extratos da época que eu registrei a marca da minha patente. Eu paguei R$160. Olha quanto está hoje. Ou seja, aqui com valor com desconto está 440 por classe. Então, é aquela... Lembra que eu falei da classe? Que você tem tipos de... O mesmo nome para categorias diferentes de produtos ou serviços. Então, se é uma classe... é 440 se for com desconto, senão 880. Se é mais de uma classe, aí acaba sendo mais caro. E tem esse outro pedido aqui, né? Que é pedido de registro de marca com especificação pré-aprovada, que existem já algumas especificações já aprovadas, ou você pode fazer a especificação de livre preenchimento. Qual a grande diferença daqui? É que aqui, se você não tiver o conhecimento adequado, acabar deixando passar alguma coisa, pode causar indeferimento. Aqui já são especificações que já são padronizadas, tem mais de 40 especificações diferentes, e aí, tanto para produto como para serviço, mas você só vai colocando lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês, nos links úteis, aqui fechou. Por exemplo, eu vou aqui buscar, quando você vai pesquisar, tá? Dentro do sistema do NPI, ó, aqui eu vou em marcas. Aí aqui tem a base de dados. E aí você pode fazer o login e senha para você fazer isso, ou você vem direto aqui para pesquisar anonimamente. E aí vai aparecer aqui, marca, patente, desenho industrial. Aí no caso de marca, eu vou buscar, aí eu venho aqui, vou botar aqui o nome da minha marca. O nome da empresa. Então ela está aqui em registro em vigor. E aí foi uma marca que foi registrada como medicamentos de uso veterinário e preparações veterinárias. E por conta dessa última notícia da proteção, né, que no misto não protege, eu já estou providenciando registrar o nome e o ícone, isoladamente. Não, é tudo online. É tudo online. Como eu falei, você pode até fazer o depósito por correios, mas é mais usado para estrangeiros, não a gente, porque é tudo muito simplificado aqui, sabe? Ó, tem todo o passo a passo para o registro aqui. Tem o guia das legislações, tem como você fazer a busca. É no Gov. Isso aqui é tudo no site do NPI. Tem como você iniciar o pedido, tem como você acompanhar, e tem aqui a RPI, né, que é a revista que eu falei, para você acompanhar. E tem a concessão e emissão do certificado da marca, quando ela é concedida, que aí, como é o exemplo aqui, no caso, quando ela entra em vigor, quando ela está ok, ela entra aqui, ó. Aí vou pesquisar aqui por Coca-Cola. Ó, como ela fica, situação, alto renome. Então, aqui ela está protegida, ela também está aqui, ó, o registro de marca em vigor, porque eles vão registrando. A Coca-Cola tem muitos, tá vendo? Tem vários, ó. Aqui, quantas páginas?
pedido extinto, registro de marca em vigor, aí cada um aqui é uma classe, ó. Porque aqui eles podem ter colocado para coisas diferentes. Deixa eu ver aqui. Essa daqui é da classe 03. Aí eu abro aqui o documento. Ele está protegendo preparações para branquear outras substâncias em usos de lavanderia. Vê, a Coca-Cola. Então, cada classe, eles estão registrando uma marca diferente aqui. Mas, ainda assim, por ela estar protegendo isso, ainda assim, por ela ter esse símbolozinho aqui de alto renome, nenhuma empresa pode registrar esse nome Coca-Cola. Mesma coisa a Apple também. A Apple também tem como alto renome. Não tem. Cadê? Será que é esse aqui? Não. Acho que está por outro nome. Então, aqui tem esse guia. Deixa eu passar para vocês um... Ó, aqui, por exemplo, aí eu venho para patente, tem as mesmas coisas, tá? Passo a passo para depositante. Inclusive, quando você entra aqui no passo a passo, tem aqui, ó, minha primeira patente. Aí você entra aqui no minha primeira patente, ele é bem explicadinho. Inclusive, você faz download de algumas ferramentas. Às vezes tem, eu não sei se ainda tem, mas eu já cheguei a baixar aqui o documento branco, né, já com as espaçamento adequado, tamanho de letra, tudo, só para você escrever por cima, porque são vários documentos. Aí você já coloca aqui também. Cadê? Outros links úteis. Dentro do site do INPI também, eles vêm trazendo aulas gratuitas. Né? Tem o YouTube, tem PI na Prática, que ele explica também sobre marca, patente e outros tipos de propriedade intelectual. E eles vão promover agora, dia 2 de julho, uma palestra online, que é API, o direito autoral na era da inteligência artificial. Então, isso aqui é bem atual para a gente, é interessante. Também vou mandar esse link para vocês, é gratuito, vai estar transmitido no YouTube. Tem o Radar Tecnológico, que é uma publicação, é uma revista, tá? Que são panoramas que são publicados também com atualizações sobre a propriedade industrial. Então, ó, tem aqui a edição de março, foi fluxo de depósitos e ativos na propriedade industrial do Brasil, depositantes latino-americanos. Aí aqui a edição 46 de maio, já foi metalurgia. Então, tem temas, tá? E aí você vai... Tem muitas revistas aqui, muitas edições, de anos diferentes também, que é possível usar como base. Tem a Academia de Propriedade Intelectual, que também tem um programa de pós-graduação de propriedade intelectual, tem mestrado, e, se eu não me engano, tem doutorado também, mas o mestrado com certeza tem. Que, inclusive, o INPI, a sede do INPI no Brasil é no Rio de Janeiro, mas a gente tem aqui na UFPE um escritório também. E lá, às vezes, tem curso presencial, tem um tempo já que eu não vejo, desde a pandemia, na verdade, já eu não vejo muito curso presencial. A maioria foi para online. Teve? Eles vêm promovendo, mas eles trouxeram muita coisa para o virtual, o que democratizou muito mais. Então, tem aqui pós-graduação, pesquisa, educação corporativa, publicação, eventos acadêmicos, que tem aqui tem os presenciais online, e tem extensão. Quando você entra aqui em extensão, tem a academia virtual do INPI, que é o sistema, a sala de aula online, né, virtual. Tem cursos, enfim. Mas aí você entra aqui nessa agenda de cursos e você cai nessa página. Aí foi a minha surpresa boa que eu tive quando eu estava preparando essa aula, porque olha a quantidade de curso que tem. Vou clicar aqui nesse primeiro, tá? Que é o DL 101 PBR. Eu fiz esse curso há muitos anos atrás, inclusive. É interessante você repetir de vez em quando. Eu vou até fazer esse ano novamente, porque ele vai se atualizando, né? Essas informações que eu trouxe para vocês hoje são todas atualizadas, que eu peguei tudo nos documentos oficiais do INPI e do IPO.
Mas esse curso, ele reúne tudo isso e ele é muito mais detalhado. Inclusive, é um curso gratuito, 75 horas, certificado internacional. É uma turma que abre 4 vezes ao ano. E aí você tem o geral sobre vários tipos de propriedade intelectual. Então, direito autoral, marca, indicação geográfica, desenho industrial, patentes, tratados internacionais. Ele está muito detalhado. Em relação ao que eu fiz, já está com muito mais informação, inclusive. E aí você consegue fazer gratuitamente. Ó, a próxima turma vai abrir agora dia 13 de julho. E depois, no final do ano, ainda abre outra 12 de outubro. Então, são 4 turmas por ano. O que tem um aqui que está aberto continuamente, que, para quem não conhece nada, é interessante ver, que é esse DL 101, que é o curso inicial de propriedade intelectual. Também é gratuito, são 3 horas só. Ele vai dar um geralzão sobre propriedade intelectual. Também é MIT certificado. O que me surpreendeu foram esses de baixo, porque tem vários outros, ó. Curso de ensino à distância, curso especializado de noções básicas de patentes, curso avançado de direito autoral. Minha gente, isso aqui era $300, dependendo da sua categoria. E agora tá de graça. Tem muito curso avançado aqui. Só que aí vocês vão ver uma diferença, tá? Esse aqui, ó, autoinstrucional, é porque não vai ter as aulas ao vivo, vocês não vão ter mentorias, mas você consegue fazer sozinho. Vai ter todo o conteúdo do curso lá. E aí, claramente, precisa se fazer os outros primeiro, né? Para poder ter o embasamento para começar a fazer esses, mas eles são gratuitos, ó, é um curso de 100 horas. Ó, tem aqui, ó, só de patente, tem só de marca, só de desenho industrial, só de marca com desenho industrial, procedimentos de arbitragem e mediação de regras, OMPI é o IPO em português, né? Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Basicamente, se vocês verem OMPI ou IPO, é a mesma coisa. Busca de informação de patente, noção básica de redação de pedido de patente. Todos esses que são autoinstrucional são gratuitos. E há alguns anos atrás era bem caro. Era $120 até $300, dependendo da sua categoria, profissional ou estudante, aí tinha algumas coisas. Então, eu recomendo bastante vocês fazerem minimamente esses 2, para quem quiser se aprofundar nessa parte. Mas quem se interessar mais no futuro de aprender um pouco mais, né, sobre patente, marcas e outros ativos, é interessante também. E aí, vou voltar brevemente aqui para o slide, que é um debate rápido, né, sobre a propriedade intelectual em tempos de IA. Porque, hoje em dia, é muito difícil a gente pensar em qualquer coisa que não envolva inteligência artificial, né? E tudo, a tendência é ficar cada vez mais dependente de inteligência artificial mesmo. Para vocês terem uma noção, hoje, 114 novas IAs são criadas por hora. Existe um estigma que as pessoas ficam, você precisa saber a nova IA, senão você vai ficar para trás. Você tem que descobrir essa nova IA que faz tal coisa. Só que se você ficar focando nisso, com essa quantidade de IA aqui, você nunca vai conseguir. É humanamente impossível você conhecer todas, né? Isso é hoje. Agora, isso dá o quê? Mais de 2.000 novas IAs por dia. Agora, se você escolhe algumas IAs para poder fazer a busca, a pesquisa, ajuda, tá? Como eu usei aqui para ajudar a fazer essa aula para vocês, eu usei o Notebook LM, que é uma inteligência artificial que reúne documentos. No caso, é um tipo de IA que ela não busca na internet, ela vai pesquisar no que você fornece. Então, aqui eu subo documentos oficiais, eu pego documentos que eu já tenho, e aqui eu consigo fazer aqueles infográficos bonitinhos que eles mostraram. Tem alguns slides aqui que tem esses infográficos, feitos pelo Notebook LM. Aí, tem outras 2 IAs muito interessantes, que são essas aqui, a Consensus e o Perplexity. Você consegue usar o gratuito dos 2, eles entregam bons serviços, tá? Mas se você tiver condições de pagar o Plus, é melhor. Mas dá para usar. Basicamente é o seguinte, o Perplexity, ele vai pesquisar em bases de artigo, documentos, matérias, revista, tudo que tiver na internet sobre aquele tema, você pode encontrar aqui. E ele traz um documento bem robusto, ele cria gráficos, ele cria tabelas,
ele traz as referências, de onde ele tirou aquelas informações, que aí cabe a gente passar o olho humano ali de fazer a triagem, né? Do que, de fato, é verdade, o que faz sentido e o que não faz, porque a IA erra muito. O que acaba atrapalhando muitas pessoas é que tem gente que confia fielmente no que a IA entrega, e você precisa passar o olho. Né? Então, o Perplexity é uma ferramenta que eu uso muito, eu gosto, porque ele não inventa, ele pesquisa o que tem na internet. O Consensus, ele é uma base de busca estritamente para artigo científico, que é maravilhoso também. Ou seja, você busca lá, o Consensus, ele em resumo, ele vai entender qual é o consenso na ciência sobre aquele tema. Você faz uma pergunta simples e ele já traz todos os artigos em busca com aquilo. Ele traz o texto também, com tabela, com gráfico, com discussão. E ele tem, da mesma forma que o Perplexity, ele bota lá de onde que ele tirou essas referências. Ele bota lá os artigos. Mas a IA, ela chegou para revolucionar, ela não vai embora, e é o que todo mundo fala também. Se a gente não se adaptar de hoje, a gente vai ficar muito atrasado. Porque a gente não faz ideia do que a IA ainda vai evoluir. Quando foi que a primeira vez que vocês ouviram falar em ChatGPT? Mas para 2022, 2023, né? Que foi mais ou menos quando lançou. Eu também comecei a usar dessa época. Eu usava, ficava muito feio as coisas que eu desenvolvia lá. Hoje em dia é assustador, como está diferente. Inclusive, o ChatGPT, ele se tornou uma ferramenta muito boa para desenvolver imagem. Às vezes eu pego um slide e eu peço para o ChatGPT remodelar sem mexer na informação. Eu fiz isso em alguns slides aqui, porque ele deixa mais estético, mais bonito. E aí são coisas que às vezes você não pensa muito, como você, a nossa cabeça não vai conseguir chegar na excelência que aquela imagem vai fazer. Mas aí, mesma coisa, você tem que passar pelo filtro de entender se realmente aquilo ali faz sentido ou não. Mas a IA, ela já chegou para... já existem alguns medicamentos aprovados pelo FDA, que foram desenvolvidos por IA. Hoje, a gente tem um sistema que diagnostica tumores cerebrais em minutos, também desenvolvido por IA. A gente já tem uma vacina desenvolvida por IA. Tá entendendo? Então, tudo hoje em dia é IA. Então, vale a pena vocês usarem essas duas ferramentas aqui, eu recomendo muito. Eu uso várias. Eu acho que a melhor forma de usar, como eu disse, né, você nunca vai conseguir saber todas, mas a melhor forma de você usar é você combinar. Então, o Notebook LM ele é muito bom para você reunir informações e produzir infográficos, produzir figuras. Eu vou mandar para vocês uma figura, olha essas figuras que eu fiz no Notebook LM. Oi? Notebook LM. Vou te mostrar. Cadê? Acho que foi esse aqui. Manual de patentes. Quadros. Isso aqui eu fiz no Notebook LM. Eu vou mandar para vocês. Isso aqui é um infográfico que ele faz lá. Você sobe as informações lá. E ele bota o que é uma marca, no caso aqui, né? Isso aqui é só de marca, né? Então, o que é uma marca, forma de apresentação de marca, tipos de proteção, tipos de classe. Aquilo que eu falei das classes, né? A gente tem 45 classes hoje que protegem serviço e produto. Então, essas classes de 1 a 34 estão de serviços. Então, aqui tem um exemplo. Classe 3 são cosméticos, classe 30, alimentos. Serviço já está do 35 ao 45. As marcas de alto renome, elas estão protegidas nas 45 classes. E aí você vai proteger a função ou o material, né? Tá vendo que tem aqui o Notebook LM embaixo? Aqui já é de proteção de patente de invenção, né? De invenção no geral. Então, aqui tem a busca de preparação técnica, depósito eletrônico, 100% digital. Aí a natureza do ativo. Aí aqueles números, né, que eu tinha falado. Tem aqui separado também, registro de programa de computador, que eu nem trouxe no slide, mas está aqui, As categorias de 50 a 59, ela entra como programa de computador. Se tem de 10 a 19, são patentes de invenção. E de 20 a 29, modelos de utilidade. E esse outro aqui, que são os pilares da propriedade industrial, que tem a Convenção de Paris, que eu citei para vocês, e também a classificação IPC. Desligou? Enfim. Os outros já desligaram, né? Ele está expulsando a gente. Está acabando já. Pronto, então aqui a Convenção de Paris, né, que a gente pode dizer que é a base jurídica dentro da propriedade industrial,
e a classificação dos classificadores, né, que é as classes, subclasses, grupos, as seções fundamentais, que são aqueles A, Y, né? Então tem lá necessidades humanas, operações e tal. A independência das patentes da marca, o direito de prioridade, que é esse período de graça, né? Nas patentes são 12 meses, nas marcas são 6 meses. E o princípio de tratamento nacional. Aí, isso aqui é feito com notebook LM. Ele não inventa. Ele só faz em cima do que você dá. Entendeu? Diferente do GPT, diferente do Cloud, diferente do Gemini, que eles são IAs generativas. As IAs generativas, elas, às vezes, elas inventam. Quando tem uma lacuna que elas não acham na internet, elas criam algo. Então, tem, ó, eu já peguei de aluno meu fazendo documento de tese não, de TCC, e tem lá uma referência que não existe, ele cria, entendeu? Então, é aquela coisa de você não confiar cegamente na IA. Existem técnicas de você minimizar esses efeitos. Tem uma que eu sempre uso, que é você escrever no final do prompt temperatura baixa, desse jeito mesmo. Que aí ele não vai extrapolar, ele vai se ater ao que você está fornecendo. E aí dá uma amenizada, né, nesses erros. Por conta dessa novidade de inteligência artificial, tornou-se necessário que as entidades elas criassem diretrizes. Então, hoje o governo ele já tem um guia de inteligência artificial generativa e existem algumas instituições que já têm diretrizes próprias. Então, quando você entra na UFRPE, aqui, a gente tem a revisão de literatura, lista de consensos, ó. A gente pode usar, só que você tem que declarar o uso de inteligência artificial e quando você vai criar uma imagem, que nem um infográfico desse no notebook LM, você tem que declarar que foi feito por IA e qual IA foi, né? Então, tem algumas instituições que pedem, algumas revistas também hoje em dia estão pedindo uma declaração de responsabilidade pelo uso da IA naquele documento. Tem o ORCID, aqui a plataforma Lattes, então tem algumas universidades que já tem um documento próprio. E aí, com isso, aqui a gente já encerra, tá? O conteúdo que eu trouxe para vocês. Como eu disse, é um assunto denso, é longo, cada tópico desse daria um curso só para eles, mas eu espero que eu tenha conseguido passar as informações principais de cada uma dessas tecnologias para poder trazer mais clareza na hora de vocês protegerem. E aí eu vou apresentar para vocês a minha spin-off, a Criapa Hub, né? Que aí é o Hub de propriedade industrial, intelectual, né? Que aí a gente está trazendo um foco agora, nesse primeiro momento, em marcas, mas a gente também faz registro de patente, registro de desenho industrial, faz todo esse acompanhamento, a busca de anterioridade. Por mais que ela não seja obrigatória, ela é uma etapa essencial para você saber o que já existe, né? Então, são etapas complexas, mas caso vocês também tenham interesse de fazer um orçamento para entender o que é que vocês querem proteger, vocês podem já entrar em contato aqui direto no site da própria Criapa. A gente tem aqui algumas matérias trazendo a segurança, quais são as informações que são essenciais, também a questão da viabilidade, qual é a classe que a marca vai ser registrada. Então, você consegue encontrar. Aqui tem algumas informações também informativas. E aí, a gente tem a taxa do INPI, né? Que aqui é o valor com desconto, né? Que está 440. Isso aqui é a taxa do INPI. Os honorários são sob consulta. Então, caso vocês tenham interesse, vocês podem entrar direto aqui no site, buscando aqui, ou então fazer aqui, ó, consulta gratuita. Você preenche o seu nome, e-mail, WhatsApp e qual é a marca que deseja registrar. E até 24 horas a gente já chega com uma busca e uma análise de viabilidade do registro da marca com um possível orçamento. E vocês aqui têm um cupom de 20% de desconto em qualquer serviço que vocês desejam fechar com a gente, podendo ser marca, patente, ou então a gente também faz auxílio com
tese, dissertação, artigo científico e essas publicações, tudo que é voltado para essa parte mais escrita dentro da documentação aqui no nosso sistema de universidade de startups. Então, gente, é isso. Agradeço muito o convite e espero ter conseguido transmitir pelo menos um pouquinho desse conhecimento, que eu sou fascinada. Obrigada, gente. Obrigada, Ana. Aprendi muito. Que bom. Onde tu conseguiu essa formação assim? Foi nos cursos mesmo ou tu foi aprendendo assim? Eu fui aprendendo na Vera, porque eu trabalho com patente desde 2014. Porém, porque no meu laboratório anterior eu tinha muito incentivo, né? O meu antigo orientador, o professor Papton, ele já foi coordenador do NIT aqui